Você já imaginou de uma hora para outra começar a perder a audição e sem ter a confirmação se precisa do que estaria provocando esse problema? Cerca de 5% da população brasileira tem alguma deficiência auditiva congênita ou adquirida. Agora, existem boas notícias porque a medicina avança e a capacidade de voltar a ouvir pode ser melhorada com uma técnica chamada de implante coclear. Pesquisas do IBGE apontam que cerca de 9.700.000 brasileiros têm alguma deficiência auditiva. Desse total, 2 milhões enfrentam perda severa. E o mais preocupante, 1 milhão são jovens com menos de 20 anos de idade. Vanderlene começou a enfrentar a surdez aos 7 anos, consequência de uma meningite. Teve deficiência profunda em um dos ouvidos e nos últimos anos sentiu a regressão acelerada do outro, comprometendo completamente a comunicação verbal. Eu me sentia isolado, eu não conseguia mais participar de roda, de conversa com os colegas, dirigir, eu já tinha que dirigir com mais atenção no trânsito por falta do barulho dos outros carros. Muita angústia, principalmente quando ele constatou via exame que tinha perdido realmente a audição completamente, que era um propenso candidato a implante coclear. Para ele, a vida recomeça aos 50 anos. É que há 5 meses ele usa esse aparelho. É um implante coclear. Há um dispositivo interno e outro externo que se conectam como um ímã. O momento mais emocionante dessa nova fase... Ele está interagindo com os colegas. Aqui ele já está ouvindo a voz do Felipe, né, que era o que ele queria mais ouvir. Era emocionante. Muito emocionante, muito. Enfim, voltei a ser feliz. O momento ainda é de adaptação, mas aos poucos as atividades diárias vão sendo retomadas. Para que ele entenda, quem interage precisa falar devagar, em um tom mais alto e usando frases curtas. Eu venho de lanche. Tá. A escola. Ele disse que vendeu lanche na escola. Já vou deixar. O ato de assistir TV também ainda requer paciência. Nesse volume eu já estou sentindo a voz dele, mas eu ainda não estou tendo a capacidade de entender o que ele está falando, mas eu já percebo a voz dele já. Vanderlene diz que já não sabe mais viver sem o dispositivo, implante que devolveu a alegria a ele e a toda a família. Bom, a gente vai continuar falando sobre perdas auditivas, também sobre a importância do reparo dessa perda auditiva para a pessoa ter essa convivência social novamente, né? Conversando agora com o médico otorrinolaringologista Flávio Santos. Doutor Flávio, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectadores. Vamos primeiro começar entendendo melhor do aparelho auditivo. Nós preparamos aqui, doutor Flávio, vamos tentar dar uma aulinha rápida e prática. A gente falou aí da cóclea, né? Que é bastante atingida, por isso o implante coclear existe. Mas há outras perdas auditivas que atingem outras partes do ouvido, né? Na realidade, aqui é um corte de ouvido, em que você vê a parte do ouvido externo, o ouvido médio e ali o ouvido interno, onde tem a cóclea. Vários tipos de perda auditiva podem ser causados por determinadas lesões nesses espaços, né? O assunto que a gente vai abordar hoje são as perdas mais severas, que acometem, digamos assim, o nervo auditivo especificamente, ou seja, você tem uma área de condução do som normal, com a membrana timpânica, tudo normalzinho, a cadeia circular, mas o som não decodifica aqui no nervo auditivo. Então, uma gama enorme de pessoas são submetidas a perdas auditivas profundas e severas, que são os pacientes candidatos ao implante coclear. Você já pode nascer surdo, ou seja, uma perda congênita por algum problema que você teve na gravidez da sua mãe, ou de causa genética. Às vezes tem pessoas que já têm familiares com problema auditivo e nasce com um bebezinho surdo. Ou então você pode ter lesões no ouvido que são adquiridas durante a sua vida, causadas por várias causas, acidentes. Nesses dois casos, a gente pode resolver com um implante, por exemplo? Se for surdez profunda, são feitas avaliações por uma equipe multidisciplinar, que envolve o otorrino, o fonoaudiólogo, o psicólogo, assistentes sociais, e que isso é avaliado para esses pacientes precisam passar por uma seleção para cirurgia. Tem que ser boa indicação para que a gente tenha, assim, um sucesso e modifique a qualidade de vida dessas pessoas. Inclusive, a gente ainda só, antes de entrar mais um pouquinho no implante coclear, parece um caramujozinho, né? Que é a cóclea. A cóclea é bem redondinha, bem bonitinha, parece realmente um caramujo, e aqui é onde é colocado o implante nessa região, né? Deixa só, antes de falar do implante, doutor Flávio, falar sobre, a gente tem, inclusive,
ao nascer hoje, os bebês já são verificados com o teste da orelhinha para saber se há algum grau, né, de perda de surdez. Isso é muito importante, porque já nos primeiros dias de vida você tem uma noção, uma luz, muitos pais ficam querendo isso. A medicina evoluiu muito, né? Assim, antigamente, há cerca de 20 anos atrás, as crianças que nasciam surdas, a perspectiva de tratamento eram muito restritas. Hoje não. Hoje a criança com o teste da orelhinha, que ele não passa no teste, a surdez é confirmada imediatamente até o 3º mês de vida. Rapidamente essa criança já é aparelhada e o ideal é que o implante coclear na criança seja feito no máximo até 2 anos de idade. É onde a gente tem os melhores resultados na aquisição da linguagem, essa criança vai ter uma vida absolutamente normal. Então vamos passar aí para a gente ver mais ou menos como é que é feito esse implante, né, doutor Aqui é Flávio? uma imagem já no centro cirúrgico, você vê uma cirurgia relativamente simples, todo cirurgião de ouvido que tem formação para tratar das doenças de ouvido, a cirurgia de implante coclear é um procedimento hoje que já está, digamos assim, bem definido, bem pragmatizado para ser realizado, né? Pode passar. Aqui é um molde que a gente usa na cirurgia, que isso é a parte que é implantada dentro do ouvido. Então a gente tem um molde para que a gente coloque essa localização dentro do ouvido e embaixo da pele aqui no crânio do paciente. Isso aqui é uma imagem de um implante coclear, né, que é um aparelho eletrônico, em que você tem um componente interno do implante, em que esse feixe de eletrodo, isso aqui é um eletrodo elétrico, isso aqui é um fio terra, ele é colocado dentro da cóclea. É onde vai ter, na realidade, a estimulação através de um outro componente externo, que é colocado por fora, onde vai, através desse segmento, estimular a cóclea para que a gente tenha uma resposta elétrica e o paciente comece a ouvir. Bom, tem uma pergunta aqui da Regina, da Pissarra. Doutor Flávio, em quanto tempo depois de implantado o equipamento, o paciente volta a ouvir normalmente? Isso depende muito de cada caso. Por exemplo, se você é uma criança que nunca ouviu, você é um bebezinho que nasceu, que foi diagnosticado a surdez, fez a cirurgia, você opera, com 30 dias é feita a ligação do aparelho, não se faz imediatamente na cirurgia. E essas ligações são programadas, a gente faz o que a gente chama de mapeamento, ou seja, esse estímulo é mais ou menos como um bebê. O bebê, quando nasce, ele não vai balbuciar com 1 ano, 1 ano e meio, para falar com 1 ano e meio. O implante é a mesma coisa. É uma coisa progressiva, na hora né? que você Pra opera, acostumar. o cérebro vai ter que ser estimulado, então dentro de 1 ano, 1 ano e meio, a gente começa a perceber o resultado. Volta para aquela imagem anterior, Leandro, que tem um molde lá isso. Nessa imagem, você falava que é colocado aqui bem embaixo da pele. Agora, eu te dizia na reportagem que é como um imã, né? Então, ele tira o equipamento, coloca aqui e ali. Exatamente. Isso aqui é um molde que a gente faz antes da cirurgia para saber a localização que a gente vai colocar o implante embaixo da pele. Existe esse equipamento, é aquela imagem que você vê na imagem seguinte, essa região aqui, e ele tem um imãzinho que é acoplado numa antena hoje que é colocada aqui por fora. Na realidade, os modelos mais novos hoje, até isso a indústria já conseguiu diminuir os aparelhos. Fica menos visível, né? Exatamente. Tá, então essa antena aqui são os modelos que a gente ainda está utilizando hoje, mas em breve a gente não vai mais ter esse equipamento. Bem discreto, vai ser mais ou né? menos do tamanho de uma moedinha de R$1. No caso das mulheres é mais fácil para esconder, coloca o cabelo em cima. Muito tranquilo. Mas o que é muito importante, Nádia, eu acho a gente falar é o seguinte, esse programa aqui no estado do Piauí já tem 120 pacientes que já se beneficiaram com o implante. É um programa acessível à população através do Sistema Único de Saúde. Que bom, boa notícia. As pessoas têm um acesso muito fácil. Então, assim, a gente está muito feliz de ter oferecido isso e modificado a qualidade de vida de algumas pessoas. A surdez hoje, a gente sabe que é uma causa assim, muito frequente de depressão, que é uma coisa que acontece pelo isolamento social que ela produz nas pessoas, é uma causa que mexe com toda a família, a gente vivencia isso no dia a dia, essa modificação da qualidade de vida dos pacientes implantados. Realmente é um estímulo para toda a equipe aqui no estado e um orgulho para a gente, na medicina do nosso estado, de poder estar realizando isso aqui. Até o ano de 2010, muitos pacientes tinham que ser encaminhados para fora e desde o ano de 2011 que a gente realiza aqui o procedimento com um sucesso absoluto. Tá bom, eu queria agradecer ao Dr. Flávio Santos, que é médico otorrinolaringologista. Olha, depois você pode rever esse nosso vídeo lá no cidadeverde.com para entender melhor também sobre a recuperação de uma surdez mais profunda. A gente torce para que muita gente consiga sair dessa. Dr. Flávio, obrigada pela presença. Obrigado, um ótimo Nádia, pela dia. oportunidade.